Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de massagem de relaxamento e nesta sétima aula vamos falar sobre a técnica de massagem de deslizamento profundo. E os temas que iremos abordar hoje serão então o que é a técnica de deslizamento profundo, quais os efeitos da técnica de deslizamento profundo, qual a utilidade desta técnica de massagem e também como aplicar esta técnica de massagem. E antes de mais quero apresentar-me, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de massagem de relaxamento. E o que é a técnica de deslizamento profundo? O deslizamento profundo é uma técnica de massagem que envolve movimentos firmes e contínuos sobre a pele do cliente. Ao contrário da técnica de deslizamento superficial, que é uma técnica que é suave e relaxante, o deslizamento profundo envolve uma pressão mais intensa e movimentos específicos projetados para penetrar no tecido subcutâneo e músculos superficiais. Ou seja, enquanto na técnica de deslizamento superficial nós trabalhamos mais a nível da pele, na técnica de deslizamento profundo trabalhamos não só a pele, como o tecido subcutâneo e também os músculos superficiais. Quando nós nos referimos a uma pressão profunda, obviamente estou-me a referir a uma pressão 3, a uma pressão moderada. Nós indicamos normalmente uma pressão profunda, do deslizamento profundo, em comparação à técnica de deslizamento superficial, que tem uma pressão leve, a pressão 1. E quais são os efeitos? Lá está, aqui vamos ter novamente 3 efeitos, os efeitos fisiológicos, mecânicos e psicológicos. Vamos começar então pelos efeitos fisiológicos. Temos então como primeiro efeito fisiológico a melhoria na circulação sanguínea. A aplicação da pressão profunda estimula a circulação sanguínea, estimulando a entrega de oxigênio e nutrientes aos tecidos musculares. Também temos como efeito fisiológico o aumento do fluxo linfático. O deslizamento profundo pode facilitar o fluxo linfático, contribuindo para a remoção de toxinas e resíduos metabólicos do corpo. Também temos como efeito fisiológico o relaxamento muscular. Esta técnica de massagem visa aliviar as tensões musculares profundas, vai então promover um relaxamento muscular e também a reduzir a rigidez. Também temos como efeito fisiológico a libertação de aderências e cicatrizes. A pressão profunda pode ajudar a destruir as aderências nos tecidos, proporcionando uma maior mobilidade e flexibilidade. Também temos como efeito fisiológico o estímulo do sistema nervoso parasimpático. O deslizamento profundo pode estimular o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pela resposta de relaxamento do corpo. E também temos como efeito fisiológico a redução da atividade do sistema nervoso autónomo. A aplicação da pressão profunda pode contribuir para a redução da atividade do sistema nervoso autónomo, resultando na diminuição do stress. Vamos então agora ver os efeitos mecânicos e temos como primeiro efeito mecânico a libertação dos pontos de gatilho. Esta técnica de massagem é eficaz na identificação e libertação dos pontos de gatilho, ou seja, em áreas de tensão muscular concentrada. Também temos como efeito mecânico a melhoria da amplitude de movimento. Ao relaxar músculos e tecidos, o deslizamento profundo pode contribuir para uma maior amplitude de movimento nas articulações. Também temos como efeito mecânico alongamentos dos tecidos conjuntivos. A pressão profunda pode promover o alongamento dos tecidos conjuntivos, melhorando a flexibilidade. Temos então a redução de stress e ansiedade. O deslizamento profundo induz uma resposta de relaxamento, ajudando a reduzir o stress e ansiedade. Também temos como efeitos psicológicos a libertação de endorfinas. Esta técnica de massagem pode desencadear a libertação de endorfinas, que são neurotransmissores que promovem sensações de bem-estar e alívio da dor. Também temos como efeito psicológico a melhoria do humor. Os efeitos relaxantes, a libertação de substâncias neuroquímicas positivas, podem contribuir para uma melhoria geral de humor. Também temos como efeito psicológico o aumento da consciência corporal. A técnica de deslizamento profundo pode aumentar a consciência corporal, ajudando as pessoas a reconhecer e corrigir padrões de tensão e posturas inadequadas. E também temos como efeito psicológico a sensação de conforto e relaxamento. A experiência de pressão profunda pode criar uma sensação geral de conforto e relaxamento, contribuindo para uma pausa no ritmo agitado da vida cotidiana. E qual é a utilidade da técnica de deslizamento profundo? Temos então a redução de aderências no tecido subcutâneo. A técnica de deslizamento profundo é eficaz para reduzir as aderências no tecido subcutâneo, o que vai proporcionar movimentos firmes e contínuos ao longo das fibras musculares. Ao romper as aderências, a massagem promove maior mobilidade nos tecidos,
melhora a circulação sanguínea e reduz a sensação de restrição. A técnica de deslizamento profundo também é muito útil na preparação do corpo para podermos aplicar técnicas mais profundas. Esta técnica de massagem prepara os músculos e outros tecidos para poder receber técnicas mais profundas como a torção e o amassamento. Ao aquecer e relaxar os tecidos, o deslizamento profundo torna-os mais receptivos a manipulações profundas, reduzindo o risco de lesões e aumentando a eficácia de técnicas subsequentes. Esta técnica de massagem também é muito útil para o alívio de contraturas. E o que são contraturas musculares? São áreas localizadas de tensão muscular persistente. O deslizamento profundo é especialmente útil para aliviar contraturas, pois atua nas camadas mais profundas dos músculos, promovendo o relaxamento e a tensão acumulada. Isto resulta em alívio da dor associada às contraturas e também na melhoria da amplitude de movimento. A técnica de deslizamento profundo também é muito útil para o alívio de queimbras. Esta técnica de massagem é muito útil para prevenir e aliviar queimbras musculares. Ao relaxar os músculos, melhorar a circulação sanguínea e reduzir a tensão, esta técnica de massagem pode ajudar a prevenir a ocorrência de queimbras. Além disso, se já houver queimbras, o deslizamento profundo pode aliviar a tensão muscular e promover a recuperação. Esta técnica de massagem também é muito útil no alívio dos espasmos musculares. E o que são os espasmos musculares? Os espasmos musculares são contrações involuntárias e abruptas dos músculos. O deslizamento profundo pode ajudar a reduzir os espasmos musculares, ao relaxar as fibras musculares e a melhorar a circulação sanguínea na área afetada. Isto contribui para diminuir a irritabilidade muscular e aliviar o desconforto associado aos espasmos musculares. O deslizamento profundo também é útil na redução de encurtamentos musculares. Ao trabalhar nas camadas mais profundas dos músculos, a técnica de deslizamento profundo ajuda a relaxar e a alongar os tecidos, o que vai proporcionar uma maior flexibilidade e mobilidade articular. E antes de vermos como aplicar a técnica de deslizamento profundo, gostava então de convidar-te a subscrever o canal, a deixares o teu gosto, que é muito importante aqui para o canal, e também, caso tenhas alguma dúvida, podes sempre deixar aqui embaixo nos comentários. E como é que nós podemos aplicar a técnica de deslizamento profundo? Vou começar então pelo deslizamento superficial. Vou colocar então 2 panos ou 3. Lembrem-se que o cliente, quando tem muito pelo, nós devemos colocar um pouco mais de óleo. Vou então colocar ou derramar para a minha mão e vou então espalhar devagar pelas costas do meu cliente. Lembrem-se, movimentos longos e suaves. Se acham que é pouca quantidade, vamos pôr mais um pouco. Já espalhamos então pelas costas do nosso cliente o nosso óleo e vou agora começar pela técnica de deslizamento profundo. Para vermos como devemos aplicar a técnica de deslizamento profundo e as suas respectivas manobras, devemos ter primeiro em conta a pressão. Na massagem não há uma pressão precisa, no entanto podemos ter como base as seguintes pressões. Temos então a pressão 1 ou pressão muito leve, o movimento apenas desliza sobre a pele com uma pressão muito leve. E esta pressão é a pressão que é indicada para a técnica de deslizamento superficial. Quanto à pressão 2 ou pressão leve, aqui vamos ter um movimento que vai arrastar a pele e que vamos ter um nível de profundidade que vai atingir o tecido subcutâneo. Quanto à pressão 3 ou pressão moderada, vamos então empurrar ou arrastar a pele. Vamos ter um nível de profundidade do tecido subcutâneo e dos músculos superficiais e vamos sentir alguma tensão no nosso punho. E esta será então a pressão indicada para a técnica de deslizamento profundo. Também temos a pressão 4 ou pressão profunda. Aqui vamos ter então um movimento que vai arrastar a pele, que vamos ter um nível de profundidade ao nível do tecido subcutâneo e músculos profundos e para além disso vamos sentir tensão e desconforto no nosso punho. E por fim temos a pressão 5 ou pressão muito profunda. Aqui vamos então arrastar a pele, vamos atingir o tecido subcutâneo, os músculos superficiais e os músculos profundos. Vamos sentir desconforto e dor no punho. Para vermos então a pressão, vamos então
A pressão 1 para o deslizamento superficial é então uma pressão leve, onde não preciso de arrastar a pele, ou arrasto muito pouco a pele do cliente. A pressão 2, arrasto a pele para a frente. E na pressão 3, vou, para além de arrastar a pele, vou sentir os músculos superficiais. Já sabemos que para executarmos a técnica de deslizamento profundo devemos utilizar uma pressão 3, mas devemos também saber qual a direção que nós já devemos executar. Temos então a direção centrípeta e centrífuga. A direção centrípeta refere-se a um movimento em direção ao centro ou a um ponto central. Aqui temos então o sentido venoso, ou seja, no sentido das veias. Já a direção centrífuga refere-se a um movimento que se afasta do centro e que se estende para fora. Ou seja, quando nós estamos a executar a técnica de deslizamento profundo, vai haver dois movimentos diferentes. Vamos ter então um movimento na direção centrípeta, ou seja, com a pressão 3 no sentido das veias, vamos aplicar aquela pressão moderada, e quando nós voltamos ao início, ou seja, quando retomamos, vamos retomar com a pressão 1, com um deslizamento superficial no sentido arterial, ou seja, das artérias. A direção onde vamos fazer a massagem será a direção centrípeta, ou seja, no sentido venoso, ou seja, neste sentido, com a pressão 3, e vamos até aos ombros, e dos ombros até à região lombar, ou até à crista ilíaca, vamos ter então a pressão 1, a mesma do deslizamento superficial. Vou-vos demonstrar deslizamento profundo, com a pressão 3, e dos ombros até à crista ilíaca, deslizamento superficial. E novamente, deslizamento profundo, deslizamento superficial, deslizamento profundo e deslizamento superficial. Se repararem, quando eu venho dos ombros até à região da crista ilíaca, eu afasto os meus dedos. E o porquê? Porque se eu tiver os meus dedos afastados, vou exercer uma pressão mais leve. Se eu tiver os meus dedos mais juntos, vou ter uma pressão maior. Podemos trabalhar apenas uma parte do corpo ou ambas ao mesmo tempo. Ou seja, podemos trabalhar de uma forma unilateral ou bilateral. Unilateral refere-se a algo que ocorre num lado ou apenas numa parte do corpo, e estou a utilizar apenas uma parte do meu corpo, uma área de contacto. Ou seja, unilateral. Bilateral refere-se a algo que ocorre em ambos os lados ou em ambas as partes do corpo, que ocorrem de uma forma simultânea ou simétrica. Vou fazer então de uma forma bilateral, porque estou a utilizar ambas as áreas de contacto do meu corpo. Se trabalharmos de uma forma unilateral, podemos utilizar aqui dois termos. O termo ipsilateral ou contralateral. Ipsilateral refere-se a algo que ocorre do mesmo lado do corpo, já contralateral refere-se a algo que ocorre no lado oposto do corpo. Fazia do lado ipsilateral, ou seja, do lado de onde eu estou, ou no sentido contralateral, do lado oposto. E reparem-se que o movimento é sempre de deslizar. E a função do óleo é mesmo essa, ajudar a deslizar a minha mão sobre a pele do cliente. Quando estamos a fazer a técnica de deslizamento profundo, também devemos ter em atenção a orientação. A orientação pode ser longitudinal, transversal ou na diagonal. Longitudinal refere-se à direção ao longo do comprimento de uma estrutura ou no sentido da linha média do corpo. Transversal refere-se à direção que é perpendicular ao comprimento de uma estrutura ou no sentido horizontal. E por fim, diagonal refere-se a uma direção que não é estritamente nem longitudinal nem transversal, mas que se move num ângulo entre estas duas direções. Quanto à orientação, posso fazer o deslizamento no sentido longitudinal, ou seja, ao longo da coluna,
Posso fazer no sentido transversal. E reparem que posso ir afastando e abrindo os dedos. Como também poderia fazer no sentido diagonal. E como para fazermos massagem precisamos utilizar áreas específicas do nosso corpo, temos então as áreas de contacto. As áreas de contacto que nós podemos utilizar para fazer o deslizamento profundo são então a região antebraquial, ou seja, o nosso antebraço. Podemos utilizar também a nossa mão, a região palmar e os dedos afastados. Vamos utilizar a manobra em leque. Podemos também utilizar a nossa mão fechada, ou seja, a palma da mão e os dedos unidos, para fazer uma manobra dígito-palmar. Podemos também ainda utilizar a palma da nossa mão, ou então a região digital, os 4 dedos, o indicador, médio, anular e também o dedo mínimo. Podemos utilizar a região tenar, a região ou o bordo ulnar, também a região nodular. Temos a região nodular distal e a região nodular proximal, sabendo que a região distal, nodular distal, vai aplicar uma pressão menor em relação à região nodular proximal. E ainda podemos também utilizar a região dos nossos polegares. Mas quando utilizamos estas áreas de contacto, devemos ter em atenção 2 fatores. Ao utilizarmos uma área de contacto maior, a pressão exercida é distribuída por uma área maior. Por exemplo, se nós utilizarmos o nosso antebraço, a pressão que nós vamos exercer será uma pressão mais baixa. Isto pode resultar numa pressão mais baixa e numa sensação de massagem mais superficial e ampla. E se utilizarmos uma área de contacto mais pequena, como por exemplo os polegares? Ao utilizarmos uma área de contacto menor, a pressão é concentrada numa área menor. Isto pode permitir uma sensação de massagem mais profunda e específica em determinados pontos do corpo. Ou seja, se nós quisermos trabalhar em áreas mais específicas do corpo, utilizamos áreas mais pequenas e aí vamos aplicar uma maior pressão. Se quisermos trabalhar em áreas maiores ou em grupos musculares maiores, utilizamos sempre áreas do nosso corpo maiores. E agora vou então mostrar algumas manobras da técnica de deslizamento profundo. Temos então o deslizamento em leque. Vou fazer o deslizamento em leque. Para fazer o deslizamento em leque, vamos utilizar então a palma da mão e os dedos afastados e vamos utilizar este movimento com uma trajetória circular. Ou seja, vou fazer este movimento. E vamos voltar sem pressão. Lembrem-se, pressão 3 para cima, no sentido ou na direção centrípeta, e pressão 1 na direção centrífuga. E mais uma vez, pressão 3. E pressão 1. Temos também o deslizamento dígito-palmar, ou seja, agora vamos com os dedos unidos fazer o deslizamento. Vamos utilizar a palma da mão e os dedos. Vamos deslizar numa orientação longitudinal, uma trajetória linear. E vamos voltar com os dedos afastados, sem pressão. Novamente, com pressão 3, e voltamos sem pressão ou com pressão 1. Acabamos de executar a manobra dígito-palmar, agora vamos apenas ter como área de contacto a palma da mão, ou seja, vamos executar a manobra palmar. Com a palma da mão exercemos apenas a pressão com a palma da mão e voltamos sem pressão. Com pressão, pressão 3, sem pressão ou pressão 1. Novamente, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora vamos utilizar a região digital,
Ou seja, vamos utilizar os dedos fechados e vamos levantar a palma da mão. Vamos deslizar com a palma da mão levantada, em pressão 3. Do pescoço até aos ombros novamente com pressão 3. E voltamos dos ombros até à crista ilíaca sem pressão. Pressão 3. Pressão 3. E dos ombros até à crista ilíaca sem pressão ou pressão 1. Novamente, deslizamento profundo, deslizamento profundo e deslizamento superficial. Agora vamos utilizar a região tenar. Vamos então deslizar com a região tenar, com a pressão 3 e novamente na orientação longitudinal e voltamos sem pressão. Novamente, com pressão 3, pressão 3 e voltamos com a pressão 1, também podemos dizer sem pressão. Após utilizarmos a região tenar, vamos utilizar o nosso bordo ulnar. Vamos então deslizar, novamente com a pressão 3. Quando chegamos aos ombros, podemos segurar no ombro, para ser uma manobra mais fluida, e voltamos sem pressão. Pressão 3 até aos ombros, agarramos no ombro e voltamos com a pressão 1. Com pressão 3, pressão 3, abraçamos o ombro e voltamos sem pressão. Fizemos então a manobra com o bordo ulnar, como área de contacto. Vamos agora usar a área de contacto nodular. E lembrem-se, temos duas. Temos as nodulares distais e as proximais. Para fazermos uma pressão mais baixa, vamos aplicar a região nodular distal. Vamos deslizar pelas goteiras vertebrais do nosso cliente. Chegamos à região da nuca, afastamos até aos ombros. E aqui vamos aproveitar para agarrar no ombro, para manter o movimento fluido, e voltamos sem pressão. E novamente, com pressão 3 e pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. Acabamos de executar a manobra com as nodulares distais. Vamos agora utilizar com uma maior pressão as nodulares proximais. Pressão 3, pressão 3, pressão 1. Compressão, abraçamos os nossos ombros, os ombros do cliente, e voltamos com a pressão 1. Pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Fizemos então manobras nodulares, agora vamos trabalhar com os polegares. Eu lembro que o polegar vai exercer uma maior pressão e, para além disso, vai também trabalhar em pontos específicos. Com os polegares, deslizamos então com a pressão 3, vamos até aos ombros com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Pressão 3 até ao pescoço, do pescoço até aos ombros, pressão 3 e dos ombros até à crista ilíaca, pressão 1. E só mais uma vez, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Podemos também executar a manobra antebraquial, ou seja, com os nossos antebraços. Aqui lembro que vamos trabalhar em áreas maiores, quanto mais não seja para preparar, para podermos aplicar manobras mais profundas e também podemos trabalhar em grupos musculares maiores. Vou utilizar agora os antebraços, vou deslizar e vou voltar sem pressão. Vou com pressão, apanho uma maior área de contacto, logo vou aplicar uma menor pressão e volto sem pressão. Com pressão 3 e vou voltar com a pressão
Esta foi então a aula sobre deslizamento profundo e na próxima aula vamos falar sobre a técnica de amassamento. Pessoal, e por hoje ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado do vídeo, deixar o teu gosto e até à próxima.